desenvolver a navegação e o comércio ultramarino, bem como a indústria têxtil. A burguesia, classe dominante no parlamento, órgão responsável pelas questões tributárias, já tinha benefícios, não era cobrado impostos muito pesados. Com essas cobranças, acumulou capitais mais rapidamente, permitindo-lhe investir em inovações técnicas, possibilitando a eclosão da Revolução Industrial. Irei começar falando do Iluminismo. E a primeira pergunta é: o que foi o Iluminismo? Bom, o Iluminismo foi um movimento intelectual, filosófico e cultural que surgiu durante os séculos 17 e 18 na Europa e defendia o uso de razões contra o antigo regime e pregava maior liberdade econômica e política. Esses movimentos promoveram mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Os filósofos e economistas que difundiam essas ideias julgavam-se propagadores da luz e do conhecimento, sendo por isso chamado de iluministas. Mas qual o contexto do iluminismo? Chamado de século das luzes, o iluminismo pode ser entendido como uma ruptura com o passado e o início de uma fase de progresso da humanidade. Essa fase é marcada por uma revolução na ciência, nas artes, na política e na doutrina jurídica, por exemplo. Nessa época, o mundo começava a passar por transformações. O Renascimento permitiu o desenvolvimento cultural e intelectual baseado nas ideias de liberdade política e econômica. Defendidos pela crescente burguesia, o poder das monarquias passou a ser criticado, os valores da igreja foram questionados e o antropocentrismo colocou o homem como centro das questões. O iluminismo trouxe consigo grandes avanços econômicos. A Revolução Industrial abriu caminhos para a produção e expansão dos mercados e mudanças políticas que acabaram com a Revolução Francesa. O mercantilismo, característico da época anterior, deu lugar para a liberdade econômica sem intervenção do Estado. A pergunta que não quer calar: como surgiu o iluminismo? O iluminismo surgiu como uma reação ao absolutismo que dominava a Europa até então. No absolutismo, todo o poder se concentrava na figura do rei, que viviam com luxos pagos pelas classes mais pobres através de impostos. Os pensadores iluministas queriam trazer a humanidade para a luz da razão. Iam contra o domínio da Igreja Católica e da monarquia absolutista, defendendo o uso da ciência e da razão, assim como a maior liberdade nos campos da política e economia. Muitos deles eram contra a religião instituída, mas não eram ateus. Eles acreditavam que o homem chegaria a Deus por meio da razão. Ao contrário do que pregava a religião, os intelectuais iluministas defendiam que o homem era o detentor do seu próprio destino e que a razão deveria ser utilizada para a compreensão da natureza humana. A razão era, portanto, elemento central das ideias iluministas. Afinal, somente a racionalidade poderia validar o conhecimento. Eles acreditavam que a educação, a ciência e o conhecimento era a chave para a libertação. Para essa é. Durante a Idade Média, entre os séculos V e XV, a sociedade europeia foi marcada por fortes influências da Igreja Católica, que defendia uma visão teocêntrica da sociedade, e boa parte do conhecimento era fruto das crenças religiosas, de profecias e do próprio imaginário das pessoas. Entre o final deste período e o início da Idade Moderna, o progresso da ciência começou a colocar em questão o conhecimento e o próprio entendimento do mundo proposto pela religião. A descoberta que a Terra não era o centro do universo, por exemplo, abalou a supremacia do conhecimento eclesiástico. O regime absolutista também era o fator de insatisfação de boa parte da população, onde a sociedade era dividida em diversas classes sociais, estamentos e o clero e a nobreza, que estavam no topo da pirâmide social, que eram sustentados com impostos do povo. Esse conjunto de descontentamento por parte da população levaria à Revolução Francesa, que foi inspirada nas ideias iluministas e representada o princípio marco desse movimento intelectual. Principais filósofos iluministas. A maioria dos filósofos iluministas compartilhavam da mesma ideia central, mas cada um deles contribuiu de uma forma diferente para o movimento.
Entre os pensadores que atuaram durante o movimento, os que mais se destacaram foram John Locke. John Locke provavelmente é um dos filósofos iluministas mais conhecidos. O inglês, considerado o pai do liberalismo e fundador do empirismo, defendia a liberdade de expressão. Locke tinha algumas ideias bem polêmicas que causaram grandes conflitos na época. Contrariando os dogmas do catolicismo, o filósofo não acreditava que Deus tinha um controle sobre o destino dos homens. Montesquieu. Montesquieu foi um filósofo que atuou principalmente na área da política e da psicologia. Ele foi o responsável por construir a teoria da separação dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, que é utilizada atualmente no Brasil. Assim como os demais, Montesquieu também tinha um posicionamento contrário à monarquia, e para evitar o domínio absoluto por parte dos monarcas, era melhor dividir o governo em três âmbitos. O grande problema dessa ideia é que o filósofo delimitava o acesso às pessoas que tinham renda e propriedades, ou seja, aqueles que faziam parte das camadas mais pobres não teriam direito de participar dessa estrutura. Adam Smith. Adam Smith foi um filósofo e economista francês. Ele é considerado o pai da economia moderna e é também uma referência quando o assunto é o liberalismo econômico. Foi Smith que instituiu os conceitos de autointeresse e da mão invisível do mercado. Durante a ascensão do capitalismo, suas ideias foram amplamente aceitas. O economista era contrário à intervenção do Estado na economia e a favor do livre mercado. Voltaire. Voltaire foi um filósofo francês muito importante. Suas ideias foram essenciais não só para o movimento iluminista, mas também para a Revolução Francesa. Voltaire escreveu mais de 70 obras entre livros, romances, poemas e peças de teatro. Entre as temáticas escolhidas pelo autor estava a crítica à Igreja Católica, o que resultou em sua prisão, o liberalismo e a crítica ao absolutismo. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo suíço muito à frente do seu tempo. Naquele período, Rousseau já defendia a democracia direta e a soberania popular. Nesse sistema, os indivíduos deveriam ter participação ativa nas decisões políticas. O filósofo também publicou muitas obras, sendo a principal delas Do Contrato Social, de 1762. Diferente dos outros iluministas, Rousseau não compartilhava da ideia do individualismo. Segundo o autor, a igualdade não seria alcançada se as pessoas tivessem a mesma propriedade privada. Para ele, o bem-estar social só poderia ser alcançado se a posse de bens acabasse. Todos deveriam ter acesso às mesmas coisas.